Declaração de Savoy, capítulo 1 da Sagrada Escritura, parágrafo 2. Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são estes: do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Do Novo Testamento, os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filimão, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e segunda Epístolas de Pedro, a primeira, segunda e terceira Epístolas de João, a Epístola de Judas e Apocalipse, todos os quais são dados por inspiração de Deus para ser a regra de fé e vida. Depois de afirmar no primeiro parágrafo a necessidade da revelação escrita, a Declaração de Savoy passa agora a identificar concretamente onde essa revelação se encontra. Não basta dizer que Deus falou e que sua palavra foi concedida por escrito. É necessário saber quais escritos possuem essa autoridade. Por isso, o segundo parágrafo trata do cânon das Escrituras, isto é, da coleção de livros reconhecidos como divinamente inspirados e normativos para a Igreja. O texto começa dizendo: sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Há aqui duas expressões equivalentes e de grande peso teológico. A primeira, Escritura Sagrada, enfatiza o caráter santo, separado e consagrado desses livros. Não se trata de literatura religiosa comum, nem de registros meramente humanos acerca de experiências espirituais, mas de escritos separados por Deus para um uso singular em sua igreja.
A segunda expressão, palavra de Deus escrita, declara que aquilo que nesses livros se encontra deve ser recebido não apenas como palavra sobre Deus, mas como palavra proveniente do próprio Deus. A confissão fala de Antigo e Novo Testamento, refletindo a unidade histórica da revelação divina em duas grandes administrações pactuais. O Antigo Testamento contém a revelação dada antes da encarnação de Cristo, marcada por promessas, sombras, tipos e preparações. O Novo Testamento contém o cumprimento dessas promessas na pessoa e obra do mediador já vindo, bem como a interpretação apostólica de sua redenção e a esperança de sua consumação final. Não são duas religiões, nem dois planos de salvação, mas duas fases da única aliança da graça administrada ao longo da história redentiva. Em seguida, Savoy enumera nominalmente os livros do Antigo Testamento. A lista corresponde ao cânon hebraico recebido pela tradição reformada, ainda que disposto em ordem e divisão usuais nas Bíblias cristãs. Começa com o Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, onde se narram criação, queda, promessas patriarcais, êxodo, aliança sináitica e legislação mosaica. Prossegue com os livros históricos que registram a entrada na terra, o período dos juízes, a monarquia, o exílio e o retorno. Inclui os livros sapienciais e poéticos, nos quais a fé do povo de Deus encontra expressão em cântico, sabedoria prática, meditação sobre sofrimento, amor e temor do Senhor. Finalmente, reúne os profetas maiores e menores, nos quais Deus acusa, consola, promete juízo e anuncia a esperança messiânica. Ao listar esses livros, a confissão reafirma a posição protestante clássica quanto ao cânon do Antigo Testamento. Isto significa que os chamados livros deuterocanônicos ou apócrifos, presentes na tradição romana e em algumas versões antigas, não são aqui recebidos como parte da escritura inspirada. Savoy seguirá tratando disso mais explicitamente no parágrafo seguinte. Mas já neste ponto, a delimitação do cânon é evidente pela própria lista apresentada. Depois, o texto enumera os livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos, Atos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e Apocalipse. Também aqui há ordem e intenção teológica. Os evangelhos apresentam
a pessoa e obra histórica de Cristo sob 4 testemunhos harmoniosos e complementares. Atos registra a expansão da igreja pelo poder do Espírito e a missão apostólica. As epístolas interpretam doutrinariamente o significado da morte e ressurreição de Cristo, regulam a vida das igrejas e instruem o povo de Deus em fé e santidade. O Apocalipse encerra o cânon como a revelação da vitória final do Cordeiro e da consumação de todas as coisas. A menção específica de cada livro mostra que a autoridade da Escritura não pertence genericamente a uma tradição religiosa difusa, mas a escritos determinados, públicos e reconhecíveis. O povo de Deus não é remetido a um depósito oculto, nem a uma sucessão indefinida de revelações, mas a documentos concretos recebidos pela Igreja desde os tempos apostólicos. O cânon limita tanto o subjetivismo espiritual quanto o poder arbitrário de instituições humanas. Onde os livros são definidos, a autoridade também é definida. A frase seguinte resume a razão pela qual esses livros, e somente esses, são a Escritura, todos os quais são dados por inspiração de Deus. Esta é uma das afirmações centrais de toda a bibliologia cristã. A autoridade desses livros não deriva primariamente da antiguidade, beleza literária, utilidade moral, aprovação eclesiástica ou influência histórica. Eles possuem autoridade porque procedem de Deus por meio da inspiração. Quando a confissão usa essa linguagem, ecoa especialmente 2 Timóteo 3,16, onde Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus. O sentido não é que escritores bíblicos foram apenas religiosamente elevados, nem que receberam meros impulsos subjetivos. Antes, Deus, pelo Espírito Santo, supervisionou e moveu autores humanos reais, usando suas personalidades, contextos e estilos, de modo que aquilo que escreveram foi verdadeiramente palavra deles e, ao mesmo tempo, plenamente palavra de Deus. A inspiração diz respeito propriamente aos escritos produzidos, e por isso a Igreja recebe o texto bíblico como revelação normativa. Dessa doutrina decorre também a veracidade e confiabilidade das Escrituras. Se Deus é verdadeiro, sua palavra é verdadeira. Se Deus é sábio, sua palavra é sábia. Se Deus não pode mentir, a Escritura, corretamente entendida, não engana. Savoy
ainda desenvolverá implicações dessa verdade nos parágrafos posteriores, mas a base está lançada aqui. A Bíblia é digna de plena confiança porque tem origem divina. O texto conclui afirmando que esses livros foram dados para ser a regra de fé e vida. A expressão regra significa norma, padrão, medida autorizada. A Escritura regula tanto aquilo que a igreja deve crer, quanto a maneira como deve viver. Não há separação entre doutrina e prática. A fé sem obediência é falsa. A moral sem verdade revelada é cega. A palavra de Deus governa a mente e o coração, o culto e a conduta, a confissão e a consciência. Como regra de fé, a Escritura determina o conteúdo da doutrina cristã. Quem Deus é, quem Cristo é, o que é o pecado, como opera a graça, o que é a igreja, qual a esperança futura. Como regra de vida, ela orienta adoração, ética, vocação, justiça, santidade, relacionamentos e perseverança. Nada essencial à salvação e à piedade permanece fora do seu alcance. Há também aqui uma implicação eclesiológica importante. Se a Escritura é regra de fé e vida, então credos, concílios, tradições e líderes possuem autoridade apenas ministerial e subordinada. Podem servir a igreja quando fiéis à palavra. Não podem rivalizar com ela. A igreja reconhece o cânon, recebe o cânon, proclama o cânon e se submete ao cânon, mas não o cria. Este segundo parágrafo, portanto, não é mera lista bibliográfica. Trata-se de uma declaração solene sobre a identidade da voz divina na história. Deus falou em livros determinados, preservados para seu povo, inspirados pelo Espírito e suficientes para governar crença e conduta. Saber quais são esses livros é questão vital, pois neles a igreja ouve seu Senhor. Amém?